falando de Lucas, abriu Lucas 23? Amém? Tá comigo aí? Aberta aí, Daniel? Lucas 23. Então, nós vamos estar pregando sobre o que esse mês, irmãos? Calvário. O pastor Mateus ontem na minha casa, pastor, cada nome, né, que o senhor pega assim. Mês passado foi o quê? Quem lembra? Essência do Evangelho. Senti voltar nela, eu estou lembrando o tema. Esse mês é Calvário. E Calvário a gente vai falar de quem, irmão? Essência do Evangelho, nós falamos de quem, irmão? E mês de maio a gente fala sobre quem, irmão? Como é que tem pregação, né? Porque é Jesus. A gente lê o texto. Eu quero dizer que a palavra Calvário é uma palavra em latim que significa o Monte da Caveira. A tradução, algumas traduções de Lucas 23 põem Gólgota, algumas põem Calvário e algumas põem Caveira. Mas eu acho que Calvário tem muito mais a ver com o cristianismo. Quando a gente fala de Calvário, a gente lembra de quem? Jesus Cristo. É impossível você não lembrar da crucificação de Jesus. E Jesus, quando ele foi levado para o Calvário, ele falou 7 frases, e alguns falam 7 palavras, mas eu digo que é 7 frases. No momento que ele chegou no Calvário, ele libera 7 frases no Calvário, que ela tem o poder de transformar a humanidade inteira. E eu quero perguntar a você está preparado para esse mês que nós estamos agora, você ser transformado por inteiro, amém? Você está preparado para isso ou não? Se você não está preparado para ter uma transformação na tua vida, eu vou te falar assim, fica até em casa. Esses cultos desse mês agora é para pessoas que querem se transformar todas as suas áreas da sua vida, mexer em todas as áreas da sua vida. Porque essas 7 declarações de Jesus na cruz, declarações extraordinárias, vindo da boca do próprio Deus na cruz, dizendo o que pode ser mudado e transformado na nossa vida. Eu quero... Lembra que quarta-feira eu falei que Páscoa é passagem, mas não é uma passagem apenas de um povo que vai passar pelo mar, ou de um povo que vai passar pelo deserto, mas é a passagem do próprio Deus. Que a Páscoa foi a passagem do próprio Deus sobre Israel, trazendo o julgamento. Mas a passagem que é onde se realiza no Calvário é a passagem de Deus, o seu trono, para vir o quê? Morrer aonde? No Calvário. É uma passagem de um Deus do trono da glória, como diz em Filipenses, se humilhou, rebaixou a forma humana e se entrega na cruz. Essa passagem de Deus, essa é a Páscoa. Mas vamos estar falando sobre o Calvário, que a Páscoa não é uma atitude ou um ato cristão. O Calvário, sim. A Páscoa é algo judeu. Quem não estava aqui quarta, perdeu. Diz assim em Lucas 23, nós vamos estar lendo devagar. A partir do versículo 33 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, Calvário, Caveira, depende da sua tradução, ali o crucificaram como criminoso, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa. Aqui que eu vou trabalhar hoje. O tema da pregação é Calvário, uma palavra. E a primeira palavra é perdoa. A primeira palavra que nós vamos trabalhar, ou a primeira frase é essa: Pai, perdoa, pois não sabe o que estão fazendo. Então eles dividiram as suas vestes e tiraram sorte dela. O povo ficou observando, as autoridades ridicularizando, dizendo assim: salva os outros. Diziam: salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximavam-se também, zombavam dele, oferecendo vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição acima de Jesus que dizia: este é o rei dos judeus. Paizinho querido, nessa noite, meu Pai, nessa série de Calvário, Senhor, nos conduza à realidade do Calvário e traz em nós, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor conquistou no Calvário, meu Pai. Derrama sobre cada vida aqui nessa noite, meu Pai. Que esse mês seja mês de salvação, Senhor. Mês de novos corações, de novo espírito, Senhor. Um mês, meu Pai, que o perdão de Deus seja
não apenas entendido, mas vivido na nossa alma. Assim. Nós oramos nessa certeza. Que a passagem, meu Pai, do teu trono para a cruz não foi em vão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando Jesus sai e é direcionado ao Calvário, algumas coisas aconteceram com Jesus. Uma das primeiras coisas que eu destaquei hoje é que Jesus ele foi traído por Judas. O discípulo que cuidava do dinheiro da igreja traiu Jesus por causa de dinheiro. A outra coisa que aconteceu com Jesus é que Jesus ele foi julgado indevidamente por falsidade. Disseram que Jesus pregava dizendo que não deveria pagar imposto a César, se você lê Lucas 23 todo, dizendo que não pregava que não deveria pagar imposto a César, que ele estava trazendo uma rebelião no reino, dizendo que Jesus pregava contra a lei de Moisés e contra o templo, e dizendo que ele ensinava pessoas coisas falsas. E tudo ao contrário. Jesus sempre pregou Moisés. Jesus sempre respeitou o templo. Jesus sempre disse que dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Depois aconteceu com Jesus também, ele foi negado por Pedro e por quase todos os discípulos, só quem não abandonou ele foi as mulheres e João, que era um jovem. Depois também Jesus ele foi espancado por soldados do templo e espancado também por soldado romano, que era dividido. Tinha os soldados do templo, tinha os soldados romanos, que aqueles que castigavam aquelas pessoas que eram julgadas dentro de Israel. Jesus foi coroado com uma coroa de espinho, humilhado, ele foi colocado nu no meio de 5.000 homens tornamente. Jesus ele foi torturado por 6 horas, de 9 da manhã às 3 da tarde. Jesus tomou uma pena não proporcional ao suposto crime que disseram a ele. Perdeu o mané com o batão. E até hoje isso é feito. O Estado julga pessoas e criminaliza pessoas numa proporção assim, desproporcional àquilo que a pessoa fez. Mesmo uma pessoa que cometesse esses crimes que disseram que Jesus cometeu, não poderia ser julgado nesse nível. Jesus ele foi forçado a carregar a cruz, que nenhum criminoso carregava, até o lugar da sua morte. Jesus foi despido diante da sua mãe e das mulheres a qual ele usou de misericórdia e morto. Isso é o Calvário. Entenda uma coisa. Quando eu leio Lucas 23 e Jesus diz, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo, é impossível você não se apaixonar por Jesus. Porque Jesus era um mestre que ensinava e fazia. Ele disse, ama os teus. E quando ele diz, perdoa, que ele não sabe o que está fazendo. Sabe quando ofereceram vinagre a Jesus? Perto daquele lugar de crucificação, que isso acontecia uma vez no ano, aquilo era uma festa. Porque nós gostamos de desgraça. E ali tinha uns banheiros públicos, e ali era usado uma esponja, que era molhado no vinagre, misturado com água, para a pessoa se limpar depois que fez as suas necessidades. E os historiadores dizem que um soldado desse pegou a lança, foi lá, pegou uma esponja dessa molhada com vinagre, e foi lá e passou na boca de Jesus. Porque ele tinha sede. E Jesus chega no Calvário e libera a primeira palavra. Perdoa o que eles não sabem o que estão fazendo. Aí eu pergunto para você que está aqui nessa noite. Por que Jesus disse assim, perdoa eles que eles não sabem o que estão fazendo? Sabe qual a conclusão que eu chego? É que começando por mim e indo a criança mais novinha que tem aqui, está no colo do Jaque. Todos nós necessitamos de perdão. Se você talvez entrou aqui e acha que você não precisa de perdão, você se engana. E por que o perdão é algo necessário na humanidade? Porque o perdão, ele tira do homem a culpa. Já parou para pensar isso?
Quando você fica de mal com uma pessoa assim, um dia inteiro, aí ela vai te perdoar, sai a culpa de você. E quando imagina se você fica 20 anos com raiva de alguém, e se algum dia você tem um prazer de encontrar essa pessoa e ela te perdoar e você perdoar ela, o alívio é enorme. Imagina a humanidade que, segundo a fé judaica, tem quase 6.000 anos, que estão separados alguns de Deus. O perdão é algo necessário dentro da humanidade. Alguns filósofos e psiquiatras dizem que Karl Marx diz o seguinte, que a culpa é uma ilusão criada pela religião. Ele diz, mata a religião e acaba a culpa. A União Soviética foi e matou a religião por 50 anos. E quando chegaram lá, quando derrubaram os muros, o que encontraram as pessoas? Depressivas, humilhadas e cheias de culpa. Porque não adianta matar a religião ou matar Deus ou queimar a Bíblia, que a culpa vai continuar no coração do homem, porque a culpa faz parte da humanidade, não tem jeito. Quem está comigo aqui? A culpa faz parte da minha vida e da sua vida. Aí Freud chega e fala assim, não, a culpa é imposta pelos poderosos. Tira todos os poderosos. O que acontece? A culpa continua lá. Porque a culpa não tem a ver com algo de fora, mas tem a ver com algo que é aqui, ó. Tem a ver com algo dentro da minha vida, dentro da minha alma. A culpa faz parte de mim. A culpa, quando eu já nasço com essa culpa dentro de mim. E eu tento me libertar dessa culpa de todos os jeitos, de todas as formas. A filosofia e a psicologia tentaram negar a culpa. Alguns generalizam a culpa. Isso não, todo mundo erra e eu erro também. É que todo mundo peca, eu pego também. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente dá uma chinelada no filho porque a gente está com raiva. Não estou dizendo que ele não mereça. Não se bate em criança com raiva. E vai abraçar o outro filho para aliviar a culpa da gente. Mas vai abraçar o outro. Se tem algo terrível, se tem algo um pouco terrível, que é bater em uma criança. Que a Bíblia diz para não matar, né, irmã? Essa é para outro dia. O que a gente faz com a culpa? A gente transfere ela. Ah, não sou tão culpado assim, não. Pensa direitinho, olha direito e vê se eu sou tão culpado assim. A gente transfere a culpa. Eu escrevi um texto aqui dizendo assim. A culpa, ela nos persegue. Não foi algo criado ou inventado pela religião ou pelos poderosos. Pode parar de existir os poderosos, a religião, e sempre a culpa vai estar latejante no coração do homem, porque somos culpados infinitamente. Eu pergunto para você, o que gera a culpa? O que gerou a culpa em Adão e Eva? O pecado. O pecado é a raiz que gera a culpa no homem. Gênesis 3, versículo 7 diz assim. Os olhos, Gênesis 3, 7, diz assim, Gênesis 3, 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estava nus. Então, juntaram folhas de figueira para se cobrir. Aí não vou continuar lendo o texto. Então eles perceberam que estava nu. Porque eles perceberam que a partir daquele momento eles nasceram ali. Mas não nasceram de novo, como a promessa de Jesus, mas nasceram segundo a serpente. Porque o salmista, Davi, ele diz o seguinte no Salmo 58, ó Deus, esconde dos meus ossos o meu pecado e apaga de mim as minhas transgressões. Ele diz, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou estável, algumas versões. Davi, ele clama por um milagre que só ia ser dado lá na Nova Aliança, depois do Calvário. Olha para mim, olha o que ele diz no Salmo 51, versículo 8, ele diz assim, olha, Senhor, versículo 10, ele cria em mim. Ele diz assim, olha, eu não tenho condição de mudar meu estado. É o Senhor que tem que criar em mim, olha para mim aqui.
Se há culpa em você, há pecado em você, você não consegue resolver isso sozinho. Davi disse, olha, crie em mim. É o Senhor que tem que criar. Ele diz assim, um coração novo. Lembra o profeta Jeremias? E Deus faria um coração de pedra se transformar em coração de carne. E daria ao homem um novo espírito. E Davi pede isso antes que acontecesse o Calvário. Olha para mim, você que está aqui nessa noite. E por que muitas vezes eu e você andamos para a vida inteira e não clamamos isso? E isso está disponível hoje por causa do Calvário. Davi sabia que só Deus poderia mudar a vida dele. Davi sabia que só Deus poderia dar um coração novo para ele. Davi sabia que só Deus poderia dar um espírito novo para ele. Ele falou assim, tira diante da minha face a minha iniquidade. Por isso que Hebreus 10, o finalzinho de Hebreus 11, não 10. O último versículo diz que algo muito maior foi dado a nós do que em todas as gerações dos profetas. Jesus disse que o menor entre o nosso meio seria maior dentro do reino. Porque em nós foi disponível de Deus fazer, porque em Hebreus 10 diz que Deus fez um juramento com Ele mesmo, que faria de nós e nos perdoaria os nossos pecados, nos daria um novo coração, um novo espírito. Isso é a promessa do Calvário. Então o pecado vem. E Adão e Eva vai e começa a enxergar-se. Eles não viam não, vocês eram cegos. O texto diz que os olhos dele foram abertos, porque era fechado. Eles andavam olhando assim, fechado assim. Os olhos dele foram abertos. Por que o texto diz que os olhos dele foram abertos? Você já parou para pensar isso? Sabe por que? Olha para mim aqui, irmão Paulo. É porque Adão e Eva, a partir daquele dia, começou a enxergar igual a serpente enxerga. Na hora que os olhos dele foram abertos, eles começaram a ver que estava o quê? Quem já sou eu que estava pelado aí? Só eu, gente? Rapaz, só eu mesmo? Só eu que tenho coragem. Tu nunca sou não, pastor? Não, pastor. Você é um pecador mesmo. Não confesso, tá? Depois vai no gabinete. Imagina você chega, você sonha que você está no chuveiro assim, ó. Eu já sonhei assim, estava no chuveiro, aí de repente eu estava no meio da rua. Agora imagina você sonha logo, ô Gabriel. Você está no chuveiro e de repente você abre assim no culto do batume. Até no sonho, a gente é culpado. Até no sonho a gente tem medo das pessoas verem a nossa vergonha. Até no sonho a gente tem medo de se expor, porque é o que Adão e Eva aconteceu com eles. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Eles começaram a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Eles começaram a ver com os olhos da serpente e não mais com os olhos de Deus. Olha para mim aqui, você que está aqui. Como que muitas vezes a religião, ou os pregadores, ou eu e você olhamos para as pessoas. É um escritor que ele escreveu um livro que foi baseado, Big Brother foi baseado nesse livro. Nunca assisti, tá, irmãos? E eu não consigo entender porque as pessoas assistem, mas depois que eu tive contato com esse autor, eu descobri por que as pessoas assistem. Esse autor ele diz o seguinte no livro dele, O Ser e Nada. É John Paul alguma coisa, o nome do cara. Satter, John Paul Satter. Ele diz no livro dele que se tu botar um ser humano olhando para uma fechadura, esse ser humano que está olhando pela fechadura, dá-se um sintoma de poder nele. Porque ele se torna-se um soberano. Ele olha a pessoa do outro lado. E ele está vendo tudo que a pessoa está fazendo. E a pessoa não sabe que ele está olhando. Ele tem o poder de analisar cada detalhe da sua vida. Ele tem o poder de julgar aquela pessoa está fazendo. Ele tem o poder de ver ela quando ela está sozinha, o que ela pode fazer. Por isso criaram o Big Brother. As pessoas ficam assistindo em casa. O que o outro está fazendo lá e ninguém que está lá sabe quem está assistindo ele. E você está lá olhando e sabe que a pessoa não sabe que você está olhando. Você fica ali julgando. Você fica ali pela uma fechadura olhando que vai te dando prazer. Por isso que milhões de pessoas assistem aquilo. E começou nos Estados Unidos. Acho que o capítulo 6 desse livro que as pessoas falam. O cara ali falou, peraí, vou fazer um teste. E sabe por que aquelas pessoas ficam lá dentro lá e elas se irritam e se ira? É porque ela sabe que tem milhões de pessoas vendo e julgando ela. Aquilo vai trazendo um transtorno dentro dela, vai sendo julgada, ela começa a se sentir nua e ela surta. Um psicólogo escreveu isso.
Você consegue entender que no Éden o homem ele foi transformado? Jean Paul Sartre, ele disse isso. Que nós, como ser humano, olhamos para as pessoas diferentes. A gente não olha com o olhar de Deus mais. Por isso que a gente julga tanto. Por isso que a gente quer dominar tantas pessoas. Em Gênesis 3, versículo 7, no finalzinho onde eu li, diz assim: eles juntaram folhas de figueira para tapar sua nudez, para cobrir eles, para aliviar a culpa. A nudez era a culpa. A culpa não foi algo que Deus criou. A culpa não é uma ferramenta que a religião tem que usar. A culpa é algo que está em nós, que a religião tem que vir para tratar essa culpa. A mensagem tem que vir para tirar a culpa da gente, não para colocar a culpa. Que culpa, todo mundo sabe que tem essas culpas, os seus monstrinhos na sua alma. E diz que eles juntaram figueiras assim, ó, para tapar a culpa aí. Mas o interessante, olha para mim, que quando Deus chega ali no Éden, Deus não chegou diferente, olhando diferente. Alexandre. Ele chegou ali olhando diferente. Deus chegou normal, ele chegou normal, falando: de onde você está? Para Deus, aos olhos de Deus, Adão não tinha mudado no sentido do amor de Deus para ele. Adão é que tinha mudado. E Deus já chegou querendo tratar a culpa. E tratou. E ele tratou. Ele já chegou e deu uma promessa, que aquela culpa seria tirada dele. Mas Adão, ele tentou arrumar figueira e não foi a fonte certa. Gente, por que a gente cria figueira? Por que a gente faz algo bom para cobrir o ruim que a gente fez? É figueira, irmão. Sabe por que a gente posta uma coisa bonita lá no Instagram, no Facebook? É porque a gente quer aliviar a culpa. A gente quer botar uma figueira assim para tapar a imundície que é a nossa família, que é a nossa vida, que é aquilo que nós somos, e botamos uma foto lá. Não estou dizendo que é errado postar, eu posto, vocês postam. Mas quem está entendendo o que eu estou dizendo? É figueira, irmão. Eu me lembro um dia, eu vi um cara muito nervoso. Ele disse assim: mulher, eu não vou viajar. Tem uma praia longe lá no sul, caramba, eu não gostei o nome dela. E tem uma música aí que os outros cantam dela. Como é que é o nome da praia? Balneário Camboriú. Ele falou assim: eu não vou para lá no final do ano. Porque tua mãe quer juntar toda a família lá. E eu fico o ano todo sem ver a cara de ninguém. E eu tenho que ir para lá gastar 18 mil reais de hotel lá para conviver com gente por 2 dias ou 3 dias que eu não vejo o ano todo, que não se importa comigo, eu não vou para lá. Eu não quero participar da foto esse ano. Imagina que ele estava falando a pura verdade. Para que aquela foto de final de ano, se aquilo ali não existe durante o ano? Porque é um cara trabalhador se endividar o ano todo para estar com pessoas que não se importam com ele o ano todo. É algo duro, mas na realidade, alguém um dia tem que dizer alguma coisa. Talvez aquele ali foi o começo da família ser restaurada. Porque a gente só quer criar figueiras para tapar a culpa. Mas a origem disso tudo é o pecado, gente. Quem está comigo aí, amém? Tem alguém vivo aí? Por que a gente faz fofoca? Não, aqui no Batu não tem irmão fofoqueiro. Eu acredito nisso, põe a mão no fogo. Deixa eu tomar água aqui. Tá bom. Por que a gente faz fofoca? É uma figueira que a gente cria. Se eu falo assim, tá vendo que Cid está perdendo o cabelo todinho, Cristina? É porque eu estou dizendo que eu estou mais cabeludo. Só não conto que eu pinto o cabelo, né? Consegue? Quem está entendendo? Eu fofoco da vida dos outros porque eu quero mostrar que aquele lá é pior do que eu. É figueira que a gente põe, gente.
E Jesus chegou no Éden. Se você não sabe, é Jesus mesmo, tá, pastor? Não está errado. Ele não chegou culpando e mandando fazer figueira. Ele chega para conversar e perguntar a ele qual bobagem que ele tinha feito. Mas ele já estava com o olho aberto da serpente. Porque, e antes da gente nascer de novo, a gente é mais parecido com quem? Do que com o Criador. A gente é mais parecido com a serpente do que com o Criador. E para caminhar para o fim, entenda o seguinte. O que fazer com a culpa? O William Shakespeare, ele tinha uma frase extraordinária. Ele dizia assim, vou olhar ela aqui. A culpa, ele diz assim. A culpa, meu caro bruto, ele diz assim, não está nas estrelas, mas está em nós. A culpa, meu caro bruto, não está nas estrelas, mas está em quem? Em mim, em nós. Então, o que você deve fazer com a culpa? A primeira coisa que você deve fazer é assumir a culpa. O Salmo 51, 5, o salmista diz isso. A gente leu o 8, o 9 e o 10. Ele diz no 5 assim, ó. Sei que sou pecador desde o ventre da minha mãe, ele dizendo. Então, a culpa tem que ser assumida. Assumir a culpa. Lembra do ladrão da cruz lá no Calvário? Um não assume. Fala assim, ó, desce, resolve o teu problema e o meu. Um fala assim, olha, desce, resolve o teu problema e o meu. O outro fala assim, nós estamos aqui porque somos culpados. Ele assume a culpa. Como mexer com a culpa? Assumir a culpa. Então o salmista diz, eu sou culpado desde o ventre da minha mãe. A culpa é assumir a culpa. E o pecado, o que a gente faz com ele? Confessa. O pecado, a gente deve confessar e se arrepender do nosso pecado. Aí eu falo para você, tá bem, pastor, você explicou. Qual é a saída agora? Qual é assim, a melhor saída disso tudo? É o Calvário. A única saída para a culpa que é gerada pelo pecado é o Calvário. E é a palavra perdão. Aquele dia, aquele irmão sentado na mesa, aquele dinheiro na mesa, ele não tinha experimentado o perdão completo de Deus na vida dele. Ele achava que ele devia à humanidade alguma coisa. Ele não devia nada a não ser Jesus Cristo. Foi Jesus que pagou todo o pecado da vida daquele irmão. Não era o dinheiro dele que poderia pagar alguma coisa. Entenda uma coisa. Em João 1, versículo 29 diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele tira, ele não vai dar condição do homem pagar ou de tirar o pecado. Ele tira o pecado do mundo. O Calvário não é possibilidade de salvação. O Calvário é salvação. Entenda uma coisa. Jesus ele não morreu no Calvário para aumentar a tua autoestima. Ele não morreu no Calvário para aumentar a tua conta bancária. Ele não morreu no Calvário para satisfazer os teus próprios prazeres. Mas ele morreu no Calvário porque você e eu precisamos de perdão. Porque somos culpados infinitamente. Você consegue entender isso? O teu problema não é porque você tem problema na família. O teu problema não é porque você tem problema financeiro. O teu problema não é porque você tem depressão, a tua autoestima é muito baixa. Não. É pecado muitas vezes, é culpa. E o que você precisa? Perdão. É perdão. Você já pediu perdão a alguém algum dia na vida? Eu já pedi bastante pessoas. Eu já pedi. E não é muito bom? Quando a gente pede um perdão e a gente é perdoado mesmo de verdade. Agora imagine você tendo a plena certeza que Deus te perdoa de todos os teus pecados. Do presente, do passado e do futuro. Todo é o quê?
É todo. Todo é todo. Eu quero assistir um vídeo com vocês. Vamos assistir um vídeo do Calvário? Aquele que tem sensibilidade, fecha os olhos, irmãos. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Tu és o Messias, o Filho, o Deus vivo. Isso eu sou. E vejo o Filho do Homem sentado direito do poder. E sobre as nuvens do céu. Sou Jesus, o Messias. O Messias, o Senhor disse que agora estou pronto, Pai. Agora estou pronto. Você paga bem. Porque é verdade. O que queres que eu faça? Oh, Jesus, o Nazareno. E depois vou deixar comigo. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não é ele o profeta que vós recebestes com festas há 5 dias? E agora pedis a morte dele? Eis o homem! O que vós queres? Crucifica! Quem tem poder para te crucificar ou para deixar de livre? Tu tens poder sobre mim. Ainda o que foi concedido. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olhai para ele, o Rei dos Reis! Ave, Rei dos Reis! Ave! Pois se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Eu sou teu servo, Pai. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Eu estou aqui. Já chega! As ordens eram para castigar esse homem. Não para flagelar até a morte. Aquele que vive pela espada morrerá pela espada. Se eles me perseguiram, os perseguiram. Não deveis temer. Virá o Consolador, que revelará a verdade sobre Deus enviado pelo Pai. Nenhum homem suporta tal fardo. Devo dizer, é pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém, jamais, nunca. Sois meus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a vida pelos amigos. Amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Assim, amai-vos. Tomai a comer, pois este é o meu corpo,
pedimos pelo perdão dos pecados. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nós merecemos isso, Jesus! Mas eu pequei. Minha punição é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh Deus, por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos entrego-me. Espírito, deveis acreditar em mim. Pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegou ao Pai senão por mim. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para matar e autoridade para retomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Isso foi a realidade do Calvário. Lembra que eu disse? Se você estava preparado, pode assim, ó, se você estava preparado para esse mesmo. Entendeu o que eu estava dizendo? Eu quero ler um texto para a gente ir embora. De Lucas 23. Pode ficar fechado a Bíblia. Não precisa abrir a Bíblia, não. Para projetar ali. 23, 42. Jesus fez essa declaração. Ele disse assim: então ele disse a Jesus, o ladrão da cruz: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Talvez você está aqui nessa noite e fala assim: pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? É só pedir para ser salvo. Pastor, mas é tão simples assim. Talvez as pessoas tenham dificultado para você, mas o que o ladrão fez? Ele fez o quê? Pediu. Gente, se fosse olhar teologicamente, Jesus não podia salvar ele. Ó, ele não confessou o pecado. Ele não diz assim. Ele diz assim, alguns falam que você tem que confessar. Diz assim, Senhor Jesus, aí você fala, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, em tuas mãos. Faz uma oração com a pessoa e diz, agora você foi salvo. Ele fez essa oração? Ele só o quê? Lembra de mim, Jesus. Lembra de mim quando você entrar. Ele pediu a Jesus. Aí olha o que Jesus falou com ele. Vamos para o próximo, olha só. E Jesus respondeu a indagação da alma daquele homem. Jesus respondeu a culpa, o pecado que ele carregava dentro dele. Jesus olhou para os olhos dele e sabia que ele estava pedindo a Jesus, que ele queria se aliviar daquela vida de culpa e de condenação que ele vivia. Jesus disse assim para ele, olha só, olha, em verdade, eu te digo, ele dá uma garantia, minha versão diz, eu garanto, Jesus disse, a salvação, olha para mim, é uma garantia, não pequena.
ninguém, só você garantia. É Jesus que garante. Ele diz, eu garanto que hoje, que dia? Que dia, irmão?